Graça e paz, queridos. Bom dia. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Nós vamos continuar hoje falando sobre cura, sobre saúde divina, sobre a vontade de Deus que o seu povo ande em saúde. É a vontade de Deus que você ande em saúde. É a vontade de Deus que você seja livre das enfermidades. Se não fosse, Ele jamais permitiria Jesus levar sobre ele suas dores. Queridos, quando os sacerdotes da antiga aliança, eles sacrificavam um cordeiro no Antigo Testamento, aquele cordeiro ele era sacrificado da forma mais indolor possível. O sacerdote sabia exatamente o lugar onde ele teria que fazer o corte para que aquele cordeiro morresse o mais rápido possível, com o mínimo de dor possível. Jamais um cordeiro foi torturado antes de ser sacrificado. Isso não acontecia. Você não sacrificava um cordeiro para depois matá-lo. Você o matava rápido, da forma mais indolor possível. Porém, quando Jesus foi morto, nós sabemos que ele foi torturado, extremamente torturado. Antes de ser crucificado, ele foi extremamente torturado, moído, açoitado, ferido, humilhado, antes de ser morto. E numa morte extremamente dolorosa. Então, queridos, por que essa diferença? Por que os cordeiros que morriam na antiga aliança morriam de forma rápida, sem tortura, e Jesus teve que sofrer tanto antes de morrer? Se ele somente tivesse morrido, a morte dele como pecador, porque a morte dele foi como pecador. Ele nunca cometeu pecado, ele não conheceu pecado e nele não havia pecado. Mas ele morreu como injusto, porque todas as nossas iniquidades foram colocadas sobre ele. Se ele morresse naquela condição, era o suficiente para que nós fôssemos perdoados. O seu sangue vertido era suficiente para nos purificar de toda iniquidade. Mas Isaías capítulo 53 vai dizer que foi por causa das suas feridas, aqueles açoites, a sua tortura, que nós fomos curados. O texto é bem claro. Por suas feridas fostes sarados. Então o cordeiro não era torturado, mas Jesus foi torturado. Danilo, por que Jesus foi torturado? Para que você pudesse receber cura. Então, por favor, não me diga que não é a vontade de Deus curar você. Não me diga que Deus não deseja te curar por qualquer motivo. Porque Ele jamais permitiria o seu filho amado ser torturado daquela forma horrenda. Ele jamais permitiria seu filho ser torturado daquela forma se ele não desejasse curar você. Tá bom? Então, mais uma vez aqui hoje nós vamos trabalhar o fato de que Deus deseja curar a todos. Ok? Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 1, verso 3. Diz assim: Ele é o esplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. De quem que esse texto está falando aqui? O verso 2 diz: Nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou o universo. Então está falando de Jesus, o Filho de Deus. E diz que Jesus é o resplendor da glória do Pai e a exata expressão do seu ser. Então Jesus é exatamente quem o Pai é. Por isso que em João, abre aí em João, Evangelho de João, capítulo 14, o que Jesus ele vai dizer para os seus discípulos? No verso 8, João 14, 8, Filipe pergunta: Senhor, pede, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus lhes disse:
Há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então nós temos dois textos que deixam claro que quem olha para Jesus está olhando para o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Que Jesus é exatamente igual ao Pai. Então, às vezes, eu ouço algumas pessoas pregando e parece que Deus, o Pai, era um Deus muito mal no Antigo Testamento, muito ruim, muito cruel. E aí, de repente, Deus chegou no Novo Testamento, aceitou Jesus e se converteu. E aí, Jesus é bonzinho? Não, querido. Deus é bom. O Pai é bom. Jesus é bom. Jesus é a exata imagem do Pai. Por isso que eu já disse aqui em outras lives que não faz sentido essas religiões que tentam separar, dizer que Jesus não é Deus, dizer que não pode adorar Jesus, tem que adorar só o Pai. Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus, não pode ser adorado. Se você não adorar Jesus, querido, você não tem como adorar o Pai. Porque sem Jesus, você nem conhece o Pai. Você só pode adorar o Pai através de Jesus. Você só pode conhecer o Pai através de Jesus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Paulo vai dizer, não se deixe enganar por filosofias vãs, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então você quer conhecer o Pai, quer adorar o Pai, quer honrar o Pai, quer saber como o Pai é? Olhe para Jesus. Jesus é a exata expressão do seu ser. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então como você pode falar, não, vou botar Jesus aqui de lado aqui, fica aqui Jesus, fica aqui, tá? Você é Filho de Deus aqui, amém, você morreu na cruz por mim, mas fica aqui, eu vou adorar só o Pai. Que Pai, querido? Se você acabou de colocar o Pai de lado junto com Jesus, porque o Pai está nele, ele está no Pai, ele é a imagem do Pai. Se você deixou Jesus aqui no canto, tem Pai nenhum mais para você adorar, querido. Jesus disse, para que honrem o Filho do mesmo modo que honram o Pai. Não é honrar o Filho um pouco menos, é honrar o Filho do mesmo modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem não adora Jesus, não está adorando a Deus, está adorando um suposto Deus que ele inventou. Porque você só pode adorar Deus em Jesus, porque só em Jesus você tem a imagem de Deus. Por que Deus ele não permitia que fossem feitas imagens, nem dele mesmo no Antigo Testamento? Porque não havia condições do homem fazer uma escultura que pudesse ser a imagem dele. Os outros deuses, eles tinham suas imagens e os povos idólatras adoravam essas imagens que representavam esse Deus. Então, quando eles adoravam ali uma estátua, na mente deles aquela estátua representava o Deus invisível que eles não conheciam. Por que Deus não permitia que se fizesse uma imagem dele? Porque a imagem dele seria enviada na hora certa. Na hora certa, Deus enviaria a sua imagem para que ele fosse adorado através dela. E a imagem de Deus é Jesus Cristo. Então, Danilo, é proibido adorar imagens? Imagens de escultura, sim. A imagem do Deus invisível, que é Jesus Cristo, não. Essa você pode adorar. Quem adora Jesus está adorando o Pai, porque o Pai está nele e ele está no Pai. Deus, no Antigo Testamento, disse assim, eu, Senhor, sou um. O Senhor vosso Deus é um. Por isso que as pessoas não aceitam a Trindade, não aceitam que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, porque Deus diz, eu, Senhor, sou um só. Só que, nossa, ele disse que ele é um só, mas lá em Gênesis ele fala no plural, o tempo inteiro, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora o homem é como um de nós. Não vamos permitir que ele se torne como um de nós e viva para sempre. Quando os homens foram levantar a Torre de Babel, Deus disse, desçamos e confundamos ali a sua linguagem.
sempre falando de forma como se fosse ele mais alguém. Então, como que pode ele ser um só e ao mesmo tempo ele falar dessa forma, como sendo mais de um? Ele disse, o Senhor seu Deus é um, e fora de mim não há outro. Fora de mim não há outro. Mas Jesus não é Deus fora do Pai. Jesus é Deus com o Pai. Jesus é Deus no Pai. Entendeu? Então, Deus é um. Mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, quem é esse um? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, você quer conhecer Deus, querido? Você quer saber como Deus age? Você quer saber como o Pai age? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Então Jesus veio para mostrar como é o Pai. E se Jesus é a imagem do Pai, se ao conhecer Jesus eu conheço o Pai, como eu poderia dizer que Deus, às vezes ele quer curar, às vezes não, nem sempre é da vontade dele curar? Como eu posso dizer isso? Se nos 4 evangelhos, Jesus sempre curava a todos. Abre aí em Mateus capítulo 8, e esse aqui é o texto que nós vamos estudar hoje. Esses outros textos que eu dei foi só uma introdução. Tá? O que eu falei até agora foi uma introdução para que agora, à medida que nós formos ler esse texto, você não veja apenas Jesus agindo aqui. Você veja o Pai agindo. Porque quem vê Jesus, vê o Pai. Mateus capítulo 8, verso 1 em diante. Então nós vamos ver aqui Jesus e algumas atitudes dele. E aí nós vamos descobrir qual é o comportamento de Deus em relação às doenças. O que Deus pensa das doenças? Qual é a atitude de Deus? Por exemplo, uma pessoa que vem a ele hoje enferma. Como Deus age com essa pessoa? Será que Deus olha para os pecados dela antes de decidir curá-la? Como que Deus ele vai agir com essa pessoa? Para que você saiba hoje, talvez você está me assistindo agora e você está com uma enfermidade, você está sofrendo de algum mal no seu corpo e você pensa assim, poxa, já orei, já pedi a Deus, não fui curado ainda, não deve ser da vontade de Deus me curar. De repente Deus está me provando, de repente alguém falou isso para você. Alguém falou que tem enfermidade que é para a glória de Deus. Não tem, querido. Não tem, não. A única coisa que glorifica a Deus são as obras de Deus. Para uma enfermidade glorificar a Deus, elas teriam que ser obras de Deus. Ok? E como elas não são obra de Deus, elas são obras do diabo. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se as doenças fossem obras do Pai, como que Jesus estaria destruindo as obras do Pai? Você imagina, Deus está indo na frente, colocando doença no povo. E aí Jesus vai atrás, tirando a doença. É um teatro, né? É um teatro onde o Pai assume o papel do vilão e Jesus assume o papel do mocinho. O Pai vai botando doença, Jesus vai tirando. O Pai vai botando, Jesus vai tirando. Isso não faz sentido, irmão. O vilão é o diabo. Jesus é o mocinho. Por isso que em Atos capítulo 10, verso 36, se eu não me engano... não é 36 não, confundi com Atos 2. Mas em Atos capítulo 10, na pregação de Pedro para Cornélio, ele diz para Cornélio: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então as pessoas que Jesus curava não eram oprimidas por Deus, não estavam sendo provadas por Deus, estavam sendo oprimidas pelo diabo. Então, a primeira coisa que você precisa aceitar antes de andar em saúde, antes de tomar posse da cura que Deus tem para você, é você reconhecer isso como uma obra do diabo. Você jamais conseguirá usar sua fé para se livrar de algo que você acha que talvez seja a vontade de Deus. Se talvez você pense que essa doença que você está enfrentando
foi Deus que colocou, como que você vai conseguir crer para expulsar isso da sua vida? Como é que você vai expulsar algo que é de Deus na sua vida? Então a sua fé, ela não tem como agir. Você não tem como tomar uma posição de fé em relação à doença, a menos que você tenha certeza que Deus não quer isso na sua vida, que isso daí é uma obra do diabo, não é uma obra de Deus. Amém, querido? E para você ver a diferença, né? Eu nunca vi uma pessoa endemoniada e alguém chegar nessa pessoa que está lá possessa, endemoniada, e dizer: ó Deus, se for da tua vontade, tira esse demônio dela. Você já viu alguém fazer isso? Não, porque pode ser que seja da vontade de Deus, ela está cheia de demônio, ela está com uma legião e está prendendo ela no vício das drogas, mas pode ser que Deus tenha um propósito. Você já viu alguém dizer isso? Que talvez Deus tenha um propósito, que alguém esteja com demônio no corpo? Não. Até a pessoa mais religiosa sabe que um demônio precisa ser expulso e que jamais é da vontade de Deus que alguém esteja com um demônio no seu corpo. Só que a mesma Bíblia que dá autoridade para você expulsar demônio, dá autoridade para você expulsar doença. E aí, como é que fica? Como que a gente faz? Por que quando é um demônio, eu tenho certeza que Deus quer que eu expulse o demônio, mas quando é uma doença, aí eu não tenho certeza? É porque eu não conheço a palavra de Deus. Então eu não sei se Deus quer ou não quer curar. E aí se eu não tiver essa certeza, como fazer a oração da fé? Porque Tiago disse, a oração da fé salvará o doente. Como que eu vou fazer a oração da fé se eu não tiver certeza? Porque o que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento de coisas que não se veem, daquilo que se espera, e a prova daquilo que não se vê. Então fé é certeza, fé é convicção. Se você não tem como saber se é ou não da vontade de Deus curar, você não tem como ter certeza que Ele vai curar. O que é a oração da fé, Danilo? Tiago não inventou isso. Quando lá no capítulo 5 da sua carta ele disse que se você quiser ver um enfermo curado, você deve fazer a oração da fé. Essa oração da fé, ela foi ensinada por Jesus. A oração da fé foi ensinada por Jesus. Em Marcos capítulo 11, verso 24. Tudo que pedirdes orando, creia que já recebeu e você terá. Tudo que pedirdes orando, creia que já recebeu, ou seja, creia que está sendo feito naquele momento e vai acontecer. Mas se eu não sei se é ou não da vontade de Deus que a pessoa seja curada, como fazer esse tipo de oração? Como orar e ter certeza da cura se talvez a cura não seja da vontade de Deus? João, ele disse na sua carta, se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, temos confiança de que alcançamos as nossas petições. Então, só quando eu oro aquilo que eu sei que é da vontade de Deus, é que eu posso ter certeza que eu alcancei. Se eu não sei se é ou não da vontade de Deus, eu não tenho como saber se eu alcancei ou não. E aí eu não tenho como agradecer, eu não tenho como declarar que eu já estou curado, porque eu não sei. Então, querido, nós temos que aprender a fazer a oração da fé, não a oração da dúvida. A maioria das orações que são feitas pelos doentes são orações de dúvida, orações de lamúria. Ó Deus, tu conheces, ó Pai, a dor da tua serva. É claro que Ele conhece, meu querido. É claro que Ele conhece. Deus conhece todas as coisas. Esse tipo de oração não vai resolver nada. A Bíblia não diz que a oração do choro, a oração da humilhação, a oração de clamar e clamar e clamar e clamar. Não, querido, a oração da fé salvará o doente. Como que faz a oração da fé, Danilo? Em nome de Jesus,
eu declaro essa pessoa curada agora. Seja curada em nome de Jesus. Danilo, mas você não orou. Você só declarou. Pois é. Quando Elias, no Antigo Testamento, disse, segundo a minha palavra, não vai chover, ele estava orando ou ele estava declarando? Quando Elias, no Antigo Testamento, disse, segundo a minha palavra, não vai chover, ele estava orando ou ele estava declarando? Declarando, correto? Ele não falou com Deus. Ah, ó Deus, por favor, Pai, faça parar de chover. Não, ele declarou que não ia chover. Mas em Tiago, olha o que Tiago diz sobre essa declaração de Elias. Olha o que Tiago diz sobre a declaração de Elias. Vamos ver? Tiago 5, verso 17. Grava o que eu estou perguntando para vocês. Elias, ele orou a Deus, pedindo para Deus fazer parar de chover, ou Elias declarou que não ia mais chover? Elias não orou a Deus, Elias declarou. Agora veja o que Tiago diz. Tiago 5,17. Elias era uma pessoa frágil como nós, sujeito às mesmas paixões, e orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu durante 3 anos e meio. Ué, que estranho. Mas não está escrito que Elias orou. Está escrito que ele liberou uma palavra, de um decreto. Quando você fala algo com fé, Deus considera isso como oração. Preste atenção. Quando você fala algo, ainda que você não peça para Deus, mas quando você declara algo, tendo fé em Deus, para Deus isso é uma oração. Por isso que Jesus disse, tendes fé em Deus. Tudo que você disser, crendo no seu coração, não duvidando no seu coração, mas crendo que vai acontecer aquilo que você disse, tudo que disser será feito. Mas você não está tendo fé em você. Ele disse, tendes fé em Deus. Então, quando você declara algo, crendo que Deus vai fazer aquilo acontecer, para Deus isso é uma oração. Elias não orou, Elias não falou com Deus, ele declarou, mas Tiago está dizendo que Elias orou fervorosamente. Ou seja, uma declaração cheia de fé, para Deus isso é uma oração fervorosa. Labachecandalabarras. Orimicantularamachanduricalamarras. Deus considera uma declaração de fé como uma oração fervorosa. E aí, meu querido? Então, é por isso que você não vê Jesus orando por doente. Você já viu Jesus orando por algum enfermo? Já viu Jesus impondo a mão e falando, Pai, eu oro agora, por favor, Senhor, tem misericórdia desse doente. Você já viu Jesus orando por um doente? Você já viu Paulo orando por um doente? Pedro, Tiago? Você já viu algum apóstolo orando por doente? Não, eles não oravam por doente. Eles diziam, seja curado, levanta e anda, Cristo te dá saúde, seja curado desse mal. Você não vai encontrar nenhum apóstolo orando por doente. É por isso que a maioria das pessoas que me pede para orar por cura, eu declaro, seja curado em nome de Jesus. Eu ordeno agora aos ossos, eu ordeno agora a coluna. E aí você pergunta, Danilo, quem é você para ordenar alguma coisa? Ah, querido, eu sou um filho de Deus. Eu recebi autoridade. Jesus disse, eis aí vos dou autoridade, curai enfermos, expulsai os demônios. Querido, eu vou tratar a doença igual eu trato o demônio. Do mesmo jeito que eu falo para o demônio, sai agora em nome de Jesus, eu vou falar para a doença, sai em nome de Jesus. Mas, Danilo, por que algumas vezes até você mesmo vai ordenar e a doença não vai sair? Porque eu não tenho, a minha autoridade sobre a sua vida, ela vai até o ponto da sua autoridade sobre a sua vida. Eu não posso passar por cima da sua autoridade. E tem pessoas que elas mesmas estão segurando a sua doença. Ou por uma incredulidade, ou por falta de perdão,
ou porque ela falou o tempo inteiro que ela tem aquela doença, que ela tem aquela doença, que ela tem aquela doença, e enquanto ela não concordar comigo, eu não posso tirar algo dela que é dela. Como é que eu vou usar a minha autoridade para tomar de você o que você disse que é seu? Não posso. Então antes tem que haver uma concordância. Você precisa crer, exercer a sua fé também. E dizer, eu não aceito mais essa doença na minha vida, isso não é meu, isso não me pertence. Eu quero a minha cura. Eu vou ser curado. Eu já sou curado em nome de Jesus. Aí você junta a sua concordância com a minha fé, com a minha autoridade, e eu posso orar por você, ministrar cura na sua vida. Amém? Então existem muitos motivos por que algumas pessoas não são curadas. Jamais pelo fato de Deus não querer curar. Jamais. Pode ser qualquer outra coisa. Uma falta de perdão, incredulidade ou da própria pessoa, ou às vezes da pessoa que está orando. Porque nem sempre, querido, eu estou nessa fé toda. Tem dia que eu sou igual a você. Sou um homem de carne e osso. Tem dia que eu estou explodindo de fé. Tem dia, querido, que eu tô meio chateado. Entendeu? Então, antes de culpar a Deus pela sua não cura, culpe você mesmo. Culpe a pessoa que orou por você. Mas não culpa Deus não, irmão. Deus sempre quer curar. Jesus sempre curava. Jesus sempre curava. Vamos voltar ali para Mateus 8, né? E vamos ver. Então, Danilo orou por mim e não fui curado. Responsabilize-se pela sua fé, que eu me responsabilizo pela minha. Por exemplo, se eu oro por pessoas e elas não são curadas, eu não fico terceirizando a culpa. Eu sempre penso, poxa, talvez se eu tivesse um pouco mais de unção, ela seria curada. E eu vou orar mais, vou jejuar mais. E eu, Danilo, que recebi a oração? Talvez se você tivesse mais fé, mesmo que eu não tivesse tanta unção, você ia ser curado a si mesmo. Então cada um tem que se responsabilizar. Agora é muito mais fácil, né, botar a culpa em Deus. É muito mais fácil eu como pastor, orei por você, você não foi curado. É muito fácil eu virar para você, irmão, fica em paz, aguenta firme. Tudo tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas. E aí eu fico bem na fita. Ninguém vai pensar que, acho que o irmão Danilo não está na unção hoje, não. Acho que ele não creu naquela oração que ele fez por mim, não. Agora, também é muito fácil botar a culpa no pastor, né? Se alguém ora por mim e eu não sou curado, querido, eu sempre assumo a culpa pela minha fé. A minha fé é minha responsabilidade. Mas e se a pessoa também não estava crendo muito? Meu querido, presta atenção numa coisa. Você acha que Jesus estava crendo em alguma coisa quando aquela mulher tocou nele e foi curada? Você acha que aquela mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, Jesus estava exercendo a fé dele para ela ser curada? Não. Jesus nem sabia. Quando ele percebeu, o poder tinha saído dele. Ela foi curada pela própria fé dela. Então, ainda que o pastor que está orando por você esteja sem fé naquele momento, se você tiver fé, você pega a unção que está na vida dele. Uma irmã deu uma oferta aqui de R$10, falou que quando ela ofertou, ela foi curada de enxaqueca e de um problema nas vistas. Eu nem sabia que ela tinha esse problema, mas quando ela honrou a minha vida com aquela oferta, a unção de cura que opera na minha vida tocou a vida dela e ela foi curada. Então, se a pessoa que está recebendo a oração tiver muita fé, a fé dela é suficiente. Agora, eu como pastor, eu assumo a responsabilidade da minha fé, porque se eu também tiver com muita fé, mesmo que aquela pessoa não esteja com tanta fé, a minha fé também vai ser suficiente. Então, quando alguém não é curado, eu não fico falando, foi você que não creu, querido. Você é um incrédulo. Não. Eu sempre assumo a responsabilidade, eu que vou orar mais, vou jejuar mais, vou meditar mais na palavra e vou aumentar a minha fé. Agora, a pessoa que não foi curada, ela também tem que se responsabilizar pela fé dela. Ela tem que pensar, eu não estou crendo o suficiente. E aí ela tem que ouvir mais a palavra para ela ter mais fé. Agora, ficar botando a culpa em Deus, não. Deus tem um propósito. Irmão, o único propósito que Deus tem na doença é de curar você. Esse é o propósito de Deus.
Mas Danilo, a Bíblia não diz que a doença de Lázaro era para a glória de Deus? Claro, porque Jesus planejava ressuscitá-lo. E Deus seria glorificado com a ressurreição de Lázaro. Agora, uma doença que não é curada nunca, e que a pessoa ainda morre, Deus foi glorificado em quê, querido? Qual foi a glória? Enquanto Lázaro estava morto, Jesus não estava sendo glorificado. Jesus estava sendo mal falado. As pessoas estavam dizendo, ué, mas ele não cura todo mundo? Por que ele não curou o amigo dele? Jesus não foi glorificado enquanto Lázaro estava morto. Jesus foi glorificado quando Lázaro reviveu. Querido, Deus não está sendo glorificado nessa doença. Deus será glorificado quando você for curado, quando a sua cura se manifestar. Aí Deus vai ser glorificado, você vai poder testemunhar para todo mundo. Deus me curou. Amém, queridos? Está entendendo isso? Então, Mateus capítulo 8, vamos ver como Jesus age em relação à doença. E isso aqui é como o Pai age, porque quem vê Jesus vê o Pai. Amém? Diz assim o texto. Mateus capítulo 8, verso 1 em diante diz: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, essa aqui foi a única pessoa em todos os evangelhos que fez esse tipo de oração. Se for da tua vontade. Mas, Danilo, a gente não deve orar se for da tua vontade? Não. Na hora de pedir alguma coisa para Deus, não. Tiago disse, peça com fé, com certeza. Se for da vontade de Deus, não é certeza. A palavra se é dúvida. Mas a Bíblia não diz, se Deus permitir. Aí está falando dos planos. Planos que eu tenho para ano que vem. Ano que vem vou me mudar, vou para São Paulo, vou para Minas Gerais, ficar perto do Alexandre lá, vou abrir uma igreja. Isso aí são meus planos. Aí sim eu tenho que falar, se Deus me permitir. Ou na hora que eu for orar, falar, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso e isso? Planos meus, que eu não sei se é da vontade de Deus ou não, aí eu falo, aí eu oro assim. Agora, coisas que Deus já revelou na palavra dele, que é da vontade dele, você não ora se for da tua vontade. Você declara a palavra, você fala, Pai, eu recebo em nome de Jesus. Então, Tiago, quando ele falou sobre se Deus permitir, se for da vontade de Deus, ali ele não estava falando de oração. Ali ele estava falando sobre os planos que nós fazemos e falamos deles como se tivéssemos certeza absoluta que eles vão acontecer. Uma coisa é você declarar a sua fé. Outra coisa é você falar dos seus planos como se fossem os planos de Deus. Amém. Se Deus falou com você sobre aquilo, então glória a Deus. Você pode falar com certeza, porque Deus te falou aquilo. Agora, se Deus não falou nada, é só a sua vontade, é só o seu plano, aí você não pode falar, não, eu vou fazer sim. Não, você não sabe. E se Deus tiver outros planos? Amém? Então, quando Jesus ele disse assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ali ele não estava pedindo a Deus uma cura, uma bênção. Não, ali ele estava falando sobre os planos de Deus. Ele sabia que o plano de Deus era ele ir para a cruz. E o que ele estava dizendo era, Senhor, tem outro jeito? Pai, tem outro jeito de salvar esse povo sem que eu precise passar por tudo isso? Se não tiver, amém. Seja feita a tua vontade. Amém, amados? Então esse leproso, ele foi a única pessoa que chegou para Jesus dizendo, Mestre, se é da tua vontade, podes me purificar. Então veja, ele tinha certeza que Jesus poderia curá-lo. Ele não tinha dúvida em relação ao poder de Jesus. A dúvida dele estava em relação à vontade de Jesus. Então todo crente sabe que Deus pode curar. Todos os crentes. Então esse homem ele tinha certeza que Jesus podia curar ele. Mas ele não tinha certeza se Jesus queria. Por isso que ele fez essa oração. E é por isso que a maioria dos crentes, quando eles oram assim, Senhor, se for a sua vontade. Se for a sua vontade. Se for a sua vontade. Tudo é a vontade de Deus. Não, nem tudo é a vontade de Deus.
Quer dizer que a criança foi estuprada, abusada, foi sequestrada, os órgãos vendidos, aquilo ali foi a vontade de Deus? Não. Se tudo que acontece é da vontade de Deus, por que a gente ora, seja feita a tua vontade na terra como no céu? Se tudo que acontece já é da vontade de Deus, não precisa orar. Deixa as coisas acontecerem. Amém, amados? Então nem tudo que acontece é da vontade de Deus, e nem tudo que é da vontade de Deus acontece. Porque Jesus queria fazer milagres em Nazaré, mas a Bíblia diz que ele não pôde, não conseguiu. Por que não? Por causa da incredulidade deles. Então a incredulidade do povo de Nazaré não permitiu que Jesus fizesse o que ele queria. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E por que todos os homens não são salvos? Porque nem todos querem. E Deus não vai botar uma arma na cabeça de ninguém e obrigar a aceitar Jesus. Então nem tudo que acontece Deus quer, e nem tudo que Deus quer acontece. Então se você não foi curado, se alguém não foi curado e morreu, você não pode dizer, Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe inclusive o porquê que aquela pessoa não foi curada. Mas não quer dizer que foi da vontade dele. Tem pessoas que se descuidam da saúde a vida inteira. Come porcaria a vida inteira e morre. Tudo é a vontade de Deus. Como assim? Foi Deus que fez a pessoa comer besteira? Não se cuidar? Então, irmãos, a gente precisa acabar com essa cultura que tem na igreja hoje, de tudo ficar culpando Deus. O filho da irmã morreu. Deus deu, Deus tomou. Que Deus, irmão? Foi o diabo que ceifou a vida daquela criança. Amém, foi para o céu, glória a Deus. Deus levou? Sim, porque quem leva o espírito do justo é Deus. Mas Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus tem, a preciosa é para o Senhor a morte do justo. Mas claro, a pessoa morre e vai para o céu ficar com ele. Você acha que Deus não fica feliz de ter o seu filho lá? Agora, você acha que Deus está feliz? Por exemplo, se eu morresse hoje, com todos vocês precisando aprender o que eu tenho para ensinar, receber de Deus através do meu ministério, vocês iam dizer que foi da vontade de Deus eu morrer? Claro que não, queridos. A única pessoa que está interessada na minha morte é o diabo hoje, por causa das milhares de pessoas que estão sendo alcançadas por esse canal. Então, quem veio matar, roubar e destruir, querido, foi o diabo. Não é Deus. Deus veio te dar vida. Deus veio te dar cura. Deus veio te dar saúde. Então esse homem aqui, ele não sabia se era da vontade de Deus. Então esse leproso, ele não sabia se Jesus queria curar ele. Aí Jesus responde. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, eu quero, seja limpo. Jesus poderia dizer, o que Jesus poderia dizer? Apenas seja limpo. Jesus poderia apenas dizer para ele, seja limpo, né? Vá em paz, tua fé te curou, mas não. Jesus fez questão de dizer para ele, sim, eu quero que você seja curado. E é o que Deus está fazendo através dessas lives. Ele está dizendo para você, ele está deixando claro para você, através da palavra dele, que sim, ele quer a sua saúde, ele quer a sua cura, ele quer o seu milagre. Jesus não curou aquele homem sem antes deixar claro para ele, eu quero que você seja limpo. Eu quero, seja limpo. Irmão, e quem olha para Jesus vê quem? Vê o Pai. Então você que precisa de um milagre, veja Deus dizendo para você hoje, eu quero o seu milagre, eu quero a sua saúde, eu quero. E se Deus quer, querido, é só você querer também. É só você dizer, se o Senhor quer, Pai, então eu recebo. Eu creio que já estou curado. E Jesus disse, quero, seja limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. E aí vamos mais adiante para o verso 5. Jesus chega em Cafarnaum e dirigiu-se a ele um centurião suplicando, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. E aí Jesus disse, peraí, deixa eu ir ali orar para perguntar para o Pai se é da vontade dele que eu vá. Não. O que Jesus disse? Então Jesus disse,
eu irei curá-lo. Nossa, irmão, isso aqui é muito direto. O homem chega, meu servo está doente, precisa de... Jesus vira e diz, eu irei curá-lo. Sério, Jesus? Você não vai nem orar antes? Não, eu irei curá-lo. Irmão, Jesus está sempre pronto para curar. Jesus está sempre pronto para curar. Eu vou falar de novo, ele está sempre pronto. Ele está sempre disposto. Esse texto aqui do leproso, lá em Marcos, quando você vai ler ele, ou em Lucas, se eu não me engano, o texto paralelo, diz que Jesus, movido de íntima compaixão, curou aquele homem. O que move Jesus a curar o enfermo? Sua compaixão. Irmão, ele tem compaixão, ele sabe o que é a dor. Ele sabe o que é sentir dor, querido. E ninguém vai dizer para mim que Jesus sente prazer, que Jesus tem algum propósito em ver os seus servos agonizando com uma doença. Desculpa, querido, esse Deus aí que essas pessoas pregam, tem que orar muito em línguas para conhecer Jesus de verdade. Então a compaixão de Jesus movia ele a curar o doente. Eu pergunto, será que ele perdeu essa compaixão hoje? Ou será que ele faz acepção de pessoas? Será que tem pessoas que ele se compadece delas e tem pessoas que não? A Bíblia diz que como um pai se compadece dos filhos, o Senhor se compadece de nós. E ele se lembra que nós somos pó. Ali não está falando do espírito, porque o espírito não é pó. Ali está falando do nosso corpo. Quando ele se lembra que somos pó e por isso ele se compadece, é porque ele conhece a fraqueza do nosso corpo. Então Deus tem misericórdia e compaixão do seu corpo, não só da sua alma. Então Deus deseja curar a sua alma, perdoar os seus pecados, tanto quanto ele deseja ver o seu corpo sarado. É por isso que um dia ele vai glorificar o seu corpo e nunca mais você vai adoecer. Mas agora você já pode provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no seu corpo físico, entendendo que ele quer que você seja curado. Essa atitude que nós estamos vendo de Jesus aqui, dizendo para o leproso, eu quero, seja curado, dizendo para o centurião, eu irei e vou curá-lo. E aí Jesus chega na casa da sogra de Pedro, logo em seguida, olha, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse acamada, com febre. Então Jesus tocou na mão dela e a febre a deixou. E em seguida se levantou e passou a servi-lo. O que um servo de Deus faz, querido, quando está em perfeita saúde? Vai servir a família. Quantas pessoas estão aí e não conseguem arrumar a casa, não conseguem fazer nada, porque está doente. Você acha que Deus quer isso, querido? Você sendo incapacitado de servir. A sogra de Pedro, assim que ela é curada, o que ela faz? Ela vai servir. Talvez aqui ela foi fazer uma comida para Jesus. Deus te quer saudável, querido, para servir a Ele, para visitar as pessoas, para evangelizar, para ir para a igreja, para orar, para dobrar o joelho. Eu não consigo dobrar o joelho, está doendo. Como? Como que Deus vai te botar uma doença para você não conseguir se ajoelhar diante dele, querido? Receba agora, em nome de Jesus, a cura do seu joelho. Ordeno agora, em nome de Jesus, uma cartilagem nova no seu joelho agora. Joelho, seja curado. Em nome de Jesus, receba uma cartilagem nova agora. Comece a mexer o seu joelho, se ajoelha aí agora. Toda a dor vai embora em nome de Jesus. Parele rosandi kama turika levari kito levarosi kanda levarosi mando rostia clabaronda ha. Sheikandaraba soltaralabaha sheikandalaba. Então aquela mulher era uma serva, querido. Ela levanta e a primeira coisa que ela vai fazer é servir eles. E quantos servos de Deus estão aí sendo incapacitados de servir sua família, de trabalhar para ganhar o pão e trazer para sua casa? Então Deus te quer curado para servir, para você se levantar e servir. E logo depois o que acontece? No início da noite trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele, apenas com uma palavra, expulsou os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Meu Deus. Trouxeram uma multidão e ele curou a todos. Pergunta,
Será que não tinha ninguém ali em pecado? Será que não tinha ninguém ali que fazia fofoca? Será que não tinha ninguém ali que estava devendo os outros? Será que todo mundo ali era perfeito? Aquela multidão inteira, só tinha gente perfeita ali? Todo mundo ali dizimista fiel, né? Você nunca vai ver, meu querido, Jesus fazendo pergunta. A única pergunta que Jesus fez para 2 cegos que queriam ser curados foi: vocês creem que eu posso fazer isso? Essa foi a única pergunta que Jesus fez. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Jesus não perguntava, tá aí, você está dando dízimo? Você quer ser curado, mas você é dizimista fiel? Você vai na igreja certinho todo domingo? Você já parou de xingar? Já parou de fumar cigarro? Já parou de beber? Não? Então não tem cura para você não. Jesus nunca fez isso. Se tinha uma multidão de 200 pessoas, querido, ele curava todos. 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 Ele não faz acepção de pessoas. Se Jesus deseja curar alguém, ele deseja curar você. Se talvez não seja da vontade dele curar você, então talvez não seja da vontade dele curar ninguém. Mas por que ele curou a todos, Danilo? Verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus curou a todos porque há um interesse de Deus em fazer a sua palavra se cumprir na sua vida. Isaías 53 está bem ali na sua Bíblia. Irmão, e Deus não gosta de ver algo escrito na sua Bíblia e outra coisa acontecendo na sua vida. O prazer de Deus é ver na sua vida aquilo que está escrito na palavra dele. Então, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, Jesus curou a todos. Será que ele mudou? Será que ele ainda deseja cumprir a palavra dele nas nossas vidas? Será que ele ainda é o mesmo? Será que ele ainda vela por sua palavra para cumprir? Eu acho que sim. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele desejava cumprir essa palavra. E olha que ele nem tinha ido para a cruz ainda. Essa palavra ela só se cumpriu plenamente quando na cruz Jesus levou as nossas doenças. Foi na cruz. Mas muito antes da cruz, Jesus já estava dando crédito. Jesus estava curando no crédito. O que é o crédito? Você não recebeu ainda, o seu salário só sai no dia 5, mas no dia 30 você está precisando comprar algo e você não quer esperar até o dia 5, você está desejando muito aquilo ali e você não aguenta esperar. Você deseja muito aquilo ali, só que o seu salário não chegou ainda. E aí você vai e passa o cartão de crédito. Então Jesus desejava tanto, mas tanto ver as pessoas curadas. Ele sabia que ele ia curar todo mundo na cruz. Mas o desejo dele de curar era tanto, querido, que ele saiu curando todo mundo no crédito. Ele curou para pagar depois, querido. Aleluia. E hoje, Danilo, hoje você não é curado no crédito, não. Hoje é no débito mesmo. Hoje você vai lá e saca o que já foi depositado na sua conta. Aleluia! As pessoas que Jesus curou nos evangelhos, querido, ele curou antes do pagamento. As pessoas que ele cura agora, ele está curando depois do pagamento. Antes ele curava no crédito, agora ele está curando no débito. E aí, se ele curava todos, será que agora ele vai curar só alguns? Agora que a dívida já foi paga? Agora que a cura já foi conquistada? Irmão, agora é que ele vai curar mesmo. O que é que está faltando? Está faltando esse tipo de pregação. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a incredulidade também. Por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Embora Deus já tivesse dado a terra para eles. Porque eles acreditaram na pregação dos 10 espias que pregaram incredulidade. Não acreditaram na pregação de Caleb. Caleb disse, Deus vai nos dar essa terra. Vamos entrar.
Nós vamos conquistar, nós vamos comer esses inimigos como pão. Eles preferiram acreditar nos 10 incrédulos. Então hoje você tem muitos pregadores de incredulidade e poucos pregadores de fé. Muitos pregadores de doença e poucos pregadores de cura. É por isso que a igreja está doente. O que seria do mundo se nós parássemos de pregar salvação? O que seria dos ímpios, dos perdidos, se ao invés de pregar salvação, a gente pregasse que a vontade de Deus é que as pessoas se percam, que as pessoas vão para o inferno? Ao invés de dizer que a vontade de Deus é que elas sejam salvas. Quantas pessoas seriam salvas se disséssemos para ela, talvez seja da vontade de Deus salvar você, talvez não. Até os calvinistas, que acreditam na predestinação, que Deus escolhe um para salvar e outro não, até eles sabem que eles não podem pregar isso para o ímpio, senão o ímpio não vai ser salvo. Na hora de evangelizar alguém, até o calvinista é arminiano, porque ele diz, Deus deseja salvar você, Jesus morreu na cruz por você. Mas aí quando ele vai dar aula lá no seminário, ele fala que não. Não, Jesus não morreu por todos. Jesus morreu só pelos eleitos. Mas na hora de pregar para o ímpio, ele sabe que ele não pode falar isso. Ele é um hipócrita. Todo calvinista é um hipócrita. Calvinistas são hipócritas. Se você crê tanto assim que Deus escolhe um para o céu e outro para o inferno, por que você não prega isso para o ímpio? Por que você não vai evangelizar falando assim, olha, eu estou vindo aqui te evangelizar porque talvez você seja um eleito. Talvez Deus queira te salvar. Não, pode ser que não, talvez você seja um vaso de ira. E aí não adianta não. Não adianta você se arrepender, querer salvar, que não. Se Deus te predestinou para ir para o inferno, você vai para o inferno. Você já viu um calvinista pregar isso para um ímpio, evangelizar desse jeito? Não. Mas lá, dentro da igreja, ele fala isso para as ovelhas. Hipócrita. Então, queridos, por que tem tantas pessoas doentes hoje? Por falta de pregação. Deus precisa levantar mais Calebes. Pregadores de fé, pregadores que digam, a terra é sua, querido, pode entrar e tomar posse, a cura te pertence. Ao invés de ficar dizendo, pode ser que essa doença seja da vontade de Deus. Engraçado, a doença é da vontade de Deus e vai para o médico. Vai para o médico fazer o quê? Que doideira é essa? Se a doença é da vontade de Deus, fica com ela, querido. Ué? Não, a minha doença é para a glória de Deus. Tá tomando remédio para quê, então? Tá indo no médico fazer o quê? Tá tentando se livrar? Tá querendo roubar a glória de Deus? Tá querendo fugir da vontade de Deus? O mesmo pastor que ora pela pessoa, aí a pessoa não foi curada e fala, irmã, Deus vai te dar graça para você suportar, porque se Deus não curou é porque ele tem um propósito. O mesmo pastor vai lá e fala, tem um remedinho aqui, irmão, se decide. A doença é de Deus ou do diabo? Se é de Deus, você está dando remédio para quê? Deixa a pessoa com a doença. Deixa com a doença. Não, Deus botou a doença para me ensinar. E aí, você está querendo fugir da escola? Está querendo matar a aula? Está indo no médico fazer o quê? Fica doente. Suporte. Já que foi Deus que colocou, para de falar para as pessoas ir no médico. Para de indicar médico. Para de indicar remédio. Ou você é maluco? Agora, se não foi Deus que colocou, então creia no milagre. Diga para a pessoa que a cura pertence a ela. Amém, queridos? Então, eu creio em nome de Jesus que Deus vai levantar mais Calebes, mais pregadores de fé, mais Josués, que vão introduzir o povo de Deus na terra que pertence a eles. Glória a Deus. E eu estou disposto a estar aqui todos os dias nesse canal, porque eu sei que muitos dos que me assistem serão propagadores dessa palavra. Vocês, por exemplo, que me assistiram hoje, eu duvido que você vai chegar na sua igreja, no meio dos irmãos, e você vai aceitar que alguém diga para você que alguma doença é de Deus. Eu duvido. Então eu estou aqui para levantar Calebes. Eu estou aqui para gerar fé no coração do povo de Deus, e amanhã eu sei que teremos muito mais Calebes, pregadores de fé, e o povo de Deus vai possuir sim a terra, vai possuir as promessas. Se Deus prometeu, querido, é porque Ele queria ver isso na sua vida, e curou a todos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Jesus ainda é o mesmo, Ele deseja a sua cura, o seu milagre, porque
porque Ele deseja ver a palavra dEle cumprida na sua vida. Amém, queridos? Fiquem com Deus, graça e paz.